Prezados irmãos do programa Arte Espírita em Foco, então hoje nós estamos com uma narrativa do texto Retalhos de Poesia, que relata de forma poética a passagem de Jesus aqui no nosso plano material. Então a página de hoje é aquela passagem que está em Lucas, capítulo 3, versículo 31 a 36, que fala a respeito do encontro de Jesus com o endemoniado. Então nós vamos ler a página e em seguida faremos os comentários. Jesus ensinava em Cafarnaum. Sua palavra penetrava o espírito das massas. Ele estava na sinagoga num sábado ensinando, quando um homem endemoniado manifestou-se. O homem arrojou-se no chão, dedos crispados, contorcendo-se. De sua boca, espuma viscosa derramava-se abundante. De olhos vítreos, o homem ergueu-se espumando e disse: Vai-te embora, ó poeta nazareno. Não precisamos de ti. De onde viemos, os gemidos e as blasfêmias são inquietantes. Atravessa os charcos repletos de fogo, trilhas repletas de escuridão, mantém o coração sintonizado às mais densas sombras do mundo. Nós, os doentes das trevas, sabemos perfeitamente quem és. Vieste de Deus, carrega nos lábios as promessas dos dias felizes, a alegria das crianças despreocupadas, a leveza das asas angelicais. No entanto, sabeis que este mundo é regido pelos acordes do ódio e da vingança. Nas horas macabras da consciência humana, pessoas saem de seus horripilantes esconderijos para cometer os mais hediondos crimes. Homens e punham lá armas letais para assaltarem passantes nas estradas. Acercam-se de vigilantes viajores, roubam seus pertences e não titubeiam em gravar em suas gargantas o ferro cruel da maldade humana. Mulheres ensandecidas de vícios não hesitam em estrangularem seus próprios filhinhos, incomodadas com o choro incessante de seus rebentos. Filhos ambiciosos não pensam nas consequências futuras e erguem os braços para machucarem seus próprios pais, desejosos de aniquilá-los ardilosamente para conquistarem mais rápido o sabor de suas heranças materiais, modificando testamentos desfavoráveis. Políticos inescrupulosos tramam desejos iníquos, aumentam impostos e inventam leis desfavoráveis. Utilizam palavras dúbias em seus discursos para subjugarem as massas, enganando-as, vilipendiando-as, enceguecendo-as de brutais rancores. Usando a espada afiada dos discursos inesperados, atiram massas de homens nas guerras fratricidas, onde o cheiro do sangue e o empilhamento de cadáveres criam espetáculos estarrecedores. Os abutres obtêm alimento para muitos dias. Nos campos de batalha, arrancam os olhos e reviram as vísceras de soldados que, um dia, fizeram as suas amadas sorrirem. As hienas riem prazerosamente ao chuparem os ossos dos soldados mortos. E nos templos, profeta divino, sacerdotes incautos tiranizam a fé, impõem o fanatismo, polarizam a dor, exigem dízimos. De posse de incomensuráveis riquezas, obtidas através do ofertório desonesto, tais sacerdotes contratam as mais belas mulheres e encenam ronda de prazeres selvagens, bebendo, gozando, expondo prazeres. E após a morte, para onde vai a massa imensa desses pecadores impuros? Para as trevas, enlouquecidos com o clamor de seus próprios erros, embriagados
com o dissabor de suas consciências poluídas pela escuridão, os pecadores, após a morte, gemem nas chamas de suas culpas, açoitados pelos dilemas de suas ações inenarráveis, aprisionados pelos gemidos dolorosos de suas vítimas. Loucos de revoltas e desesperos incomensuráveis, escondem-se nas entranhas do medo, absorvem a água salobra do pânico, debatem-se na aridez de seus corações endurecidos. E nós, os seguidores do mal, afiaremos as nossas garras para recebê-los de braços abertos, cativando-os com nossas canções absurdas. Lá, nesses sítios hediondos, tu, poeta, jamais triunfarás. Jesus respondeu-lhe: lá, nesses sítios de hediondez, existe uma pétala imorredora chamada luz divina. Os tolos como tu imaginam que Deus é incapaz de penetrar no seio das mais densas sombras, das mais negras paragens. No fundo do coração humano existe uma pétala majestosa chamada arrependimento. Ela dormita e para alguns demora milênios para desabrochar, mas no repassar do tempo chega um dia no qual a luz de Deus atravessa a densidade dos mais tenebrosos corações humanos e permite que os mais enegrecidos doentes das sombras sonhem com dias repletos de sol. Com a pétala do arrependimento renascendo na busca de um renovado destino, o pecador nota que os véus das sombras rasgaram-se e ele decide que é chegado o momento de reparar todo o mal praticado. Evoca emissários celestes da poesia divina, pede-lhes ajuda, solicita-lhes acolhimento. Movidos pela resplandecência de pensamentos renovados, os missionários da poesia infindável descem às furnas mais sombrias para resgatarem os piosos criminosos. Esgotados de lágrimas derramadas, os impuros monstros do mal decidem que soou o momento no qual suas consciências, tantas vezes enxovalhadas pelos desatinos cometidos, precisam buscar a possibilidade de serem felizes através das doces emanações do amor. Dessa forma, com a pétala luminosa do arrependimento latente no peito e a perfumada elegia do amor alcã dourado, a impureza dos maus começa a escorrer entre seus dedos retorcidos e eles conseguem acariciar o rosto daqueles que mais feriram. O assaltante medroso transforma-se em médico das almas. A mãe assassina metamorfoseia-se em educadora do afeto, acolhendo nos braços não apenas os seus filhos, mas também os filhos de outras mulheres necessitadas. Os políticos inescrupulosos assumem a atitude dos idealistas, transformando decretos de guerra em acordos de paz. Os sacerdotes, movidos pelos interesses mesquinhos do fanatismo, permitem que a caridade seja um objetivo maior a ser alavancado, um alimento de carinho a ser compartilhado, um gesto de imensa ternura a ser alcançado. Por isso, gênio das sombras, nunca duvide da grandeza dos poemas divinos. Deus é capaz de romper a mais devastadora impiedade e escuridão para transformá-las em possibilidades de elevação. Deus mantém a semente do arrependimento no fundo do poço enegrecido do coração humano, e ele é capaz de inventar um soneto intitulado Renascimento da Luz, que retira o mais entranhado assassino do cipoal de suas invigilâncias. O arrependimento toca os nervos
da consciência e recria as possibilidades de reinventar-se. Agora vai-te, gênio do mal. Um dia também tu arrepender-se-á das tuas mazelas e ouvirás a voz sagrada do arrependimento sincero, capacitando-te a renunciar à mordacidade de tuas palavras, para curar-se com o bálsamo da consciência harmonizada. Saberás andar na corda esticada dos teus poemas, equilibrar-se-á nas gramíneas das emoções raras. Saberás colecionar as sensações maiores geradas pelo raio da beleza. Por agora, abandona, em nome de Deus, o corpo deste homem. Eu, o poeta divino, ordeno-te. O homem endemoninhado emitiu um grande grito, tombou novamente no chão, contorceu-se, espumou e deblaterou. Mas finalmente desmaiou, pois o gênio das sombras havia abandonado o corpo do homem agoniado. Após a ida do duende das sombras, o homem liberto acordou para uma nova manhã. Então, meus irmãos, o nosso texto de hoje é esse, e nós gostaríamos de fazer algumas considerações à luz da doutrina espírita, para nós nos esclarecermos. Primeiro item que nós gostaríamos de ressaltar, isso eu estou falando dentro do que a doutrina espírita nos ensina. A doutrina espírita tem uma outra percepção em relação ao demônio. Então nós já falamos aqui em outros vídeos que nós não entendemos o demônio como aquele ser eternamente voltado para o mal. O demônio é um ser temporariamente afastado do bem, mas que um dia irá se arrepender, e por isso que aqui no texto fala tanto nessa pétala do arrependimento, para poder se renovar. Então, quando a gente verifica as obras da Amélia Rodrigues e de outros autores espíritas, fica bem claro que aquela cura instantânea que Jesus executava não era uma cura que se fazia sem um acompanhamento doutrinário. Então, as religiões tradicionais, o que elas consideram? Que o demônio sai do corpo da pessoa e volta para as trevas. Não, a doutrina espírita nos fala que Jesus, durante a sua passagem pela terra, ele era acompanhado por uma pleiade de espíritos esclarecidos que, quando se deparavam com esses irmãos menos esclarecidos, eles eram acolhidos, esses companheiros eram levados para regiões de atendimento, e com isso eles se renovavam e começavam a agir de outra maneira. Ou seja, eles eram doutrinados. Os espíritos menos esclarecidos que eram atendidos por Jesus, eles simplesmente não saíram do corpo da pessoa e voltaram para as trevas, né? Eles eram esclarecidos, eles eram acolhidos por aquela pleiade de espíritos que acompanhavam Jesus, eram levados para regiões de atendimento e lá eles se renovavam. Então, de acordo com a Amélia Rodrigues, o primeiro espírito que foi atendido por Jesus depois que ele desencarnou foi Judas. Então, Judas, de acordo com algumas religiões tradicionais, né, ou a maioria delas, eles consideram que Judas até hoje está lá no inferno, purgando por ter sido traidor de Jesus. Que até hoje Judas, Caifás, todos aqueles irmãos que julgaram e condenaram Jesus, está lá no inferno, não saíram mais. E nós sabemos que não é isso. Então, na obra de Amélia Rodrigues, ela nos fala que o primeiro ser que Jesus buscou foi Judas. Então, Jesus foi ao encontro de Judas no Vale dos Suicidas, porque Judas ele foi um suicida, ele se enforcou, arrependido do mal que ele tinha ocasionado,
e Jesus foi ao encontro dele, o acolheu e o levou para regiões nos quais ele se retificou, se renovou, levou também aquele grupo de espíritos suicidas e menos esclarecidos que se encontravam naquela região naquele momento, e todos eles hoje não são mais aqueles seres demoníacos ou aqueles seres mal intencionados daquela época. Assim como também Caifás, Herodes, Tibério, Nero, Calígula, todos esses irmãos que naquela época eram personagens, eram individualidades totalmente desequilibradas, hoje eles já agem diferente. Hoje já estão procurando se renovar e agir de outra maneira. Assim como nós também, que somos espíritos imperfeitos, que a gente ainda está começando a nossa trajetória, na época de Jesus estávamos, muitos de nós, contra Jesus. Muitos de nós espíritas, hoje que nos colocamos como cristãos, espíritas ou católicos ou protestantes, naquela época, muitos de nós estavam lá naquela multidão que acompanhou Jesus ao Calvário e achava que estava corretíssimo aquela atitude. Muitos de nós estavam lá nos circos romanos, acompanhando o massacre dos cristãos, acompanhando quando os soldados romanos colocavam betume, que era uma substância incendiária, para que os cristãos iluminassem as ruas de Roma. Então, muitos de nós estavam lá. Então, o primeiro entendimento é que o demônio, ele é esclarecido. Então, quando Jesus ele ordena que o demônio saia, o demônio vai voltar para as trevas. O demônio, ele é acolhido pelos irmãos que o acompanhavam para ser esclarecido. Tem um filme que você já deve ter ouvido falar, e na época eu até assistia, não era espírita, chamado O Exorcista, né? E que ali existe uma série de incorreções doutrinárias, né? E tem gente que fala que até hoje, né, aquilo ali é uma verdade. A gente sabe que não. Qual é a maior incorreção que existe naquele filme? Lógico que também não é um filme espírita, né? Aquilo ali é um filme de terror. Mas tem muita gente que fala, eu me lembro meus colegas na época falar, rapaz, olha, ali fica claro que existe demônio, ali fica claro, não sei o quê. Eu não era espírita, não sabia. Eu vi o filme, não me assustei muito, porque eu sempre considerei filme de terror uma ficção, mas depois com a doutrina espírita eu me esclareci. Então, qual é a maior mentira que tem no filme? Tem um padre que é exorcista, que ele fala para o demônio entrar no corpo dele e ele se suicida, como se esse ato fosse libertar a menina daquele processo, quando isso não acontece, né? Bem, então agora a gente vai falar sobre Kardec. Então Kardec, na Revista Espírita, ele tem um artigo chamado O Espírito de Casteldenari. Eu não sei se é exatamente dessa forma que se pronuncia, mas deve ser mais ou menos isso. Que espírito é esse? Era um espírito de um homem que ele ficou preso numa casa, numa residência, e que uma pessoa tinha herdado aquela casa, uma pessoa encarnada, né? Herdou aquela casa. E aí esse homem foi até a casa, ele chegou lá e entrou, e ao entrar ele viu um ser tenebroso, vestido com uma roupa ensanguentada, com um punhal, que queria atacar aquele homem, atacar no sentido de querer amedrontá-lo. E a forma do espírito, a forma perispiritual do espírito era tão comprometedora que a pessoa teve um ataque cardíaco e morreu. O dono da casa, a pessoa que tinha herdado a casa. Então, uma pessoa da região, dessa região de Casteldenari, escreveu uma carta para Kardec relatando, pedindo para evocar esse espírito de Casteldenari, esse espírito que habitava a casa, para estudar e para ajudá-lo. Então, Kardec o fez. Na Sociedade Espírita de Estudos, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec evoca o espírito
de Casteldenari. E quem era aquele homem? Quem era aquele ser? Era um homem que tinha matado a própria esposa por ciúme. Ele tinha apunhalado a esposa e o castigo dele era ficar preso àquela casa. Ele queria sair dali e não conseguia. Ele queria se libertar daquela região, daquela residência e não conseguia. E aí quando alguém entrava na casa, ele se apresentava daquela maneira porque era uma forma de expulsar a pessoa da casa e ele continuar ali naquele local, mas na verdade ele já estava muito tempo preso ali e ele queria sair e não conseguia. Então Kardec esclarece de que ele precisa se arrepender, de que ele precisa rezar, de que ele precisa pedir perdão a Deus, porque ele tinha matado a esposa por ciúme. Ele era um homem já idoso, né? E a esposa dele era mais nova, mas foi uma coisa que ele botou na cabeça, que a esposa estava traindo ele. Era um homem muito ciumento, muito possessivo. E aí ela tinha uma pessoa da família que era amigo dela, e ele cismou que aquela pessoa tinha tido um caso com a esposa dele. Aí pegou, matou a esposa, a facadas, apunhalada. Mas o que ele fez? Ele fez de uma maneira que pareceu que a mulher dele tinha se suicidado. Ele criou uma situação, ele apunhalou ela, mas aí ele criou uma situação como se ela tivesse se matado, e aí ele não foi punido pela polícia, mas foi punido pela justiça divina. Então ele queria sair dali e não conseguia. O crime dele ficou impune e quando ele desencarnou, ele ficou preso ali. Então Kardec, ele conta isso para Kardec na Evocação. As primeiras comunicações são comunicações psicográficas. As primeiras comunicações são muito violentas. Ele quebra o lápis, joga o papel longe, a médium não consegue dar continuidade às respostas, até que Kardec, através da oração, através da presença, aí quando, né, nesse primeiro contato, o São Luís, que é um dos protetores da codificação, explica para Kardec isso. Não, esse irmão, ele matou a esposa, o seu crime ficou impune, ele foi explicando. Aí, com o passar do tempo, que Kardec e um grupo de companheiros, né, de participantes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começou a orar, fez um círculo de oração para aquele irmão, ele foi se acalmando, e aí depois ele mesmo, né, contou para Kardec, confirmou tudo aquilo que São Luís tinha dito, né? E aí ele vai se acalmando e Kardec fala, você tem que se arrepender, para você poder sair daquela casa, você tem que se arrepender. Aí ele vai se acalmando até que chega um dia em que ele realmente confessa que se arrependeu, e aí ele, nesse momento que ele se arrepende, ele vê que aquela roupa ensanguentada é retirada dele, porque a sua consciência começa a se transformar, e aí o punhal também desaparece. Ele já tem uma aparência grotesca, mas aí ele vai se modificando, e aí é a redenção desse espírito. Então é para ficar claro que a doutrina espírita não entende exorcismo como as religiões tradicionais. Com todo respeito aos irmãos dos outros segmentos, até mesmo alguns irmãos da Umbanda, né, que acham que tem que fazer descarrego, né? Então aí o espírito chega, o guia manda, obriga o espírito, não, você vai ficar aqui no centro e não sei o que. Não, é amor, é acolhimento, é perdão, é envolvimento. Então é essa maneira pela qual a doutrina espírita entende. E as reuniões de desobsessão, elas sempre existiram desde o início da humanidade, mas aconteciam no mundo espiritual. E agora, com a doutrina espírita, elas acontecem também no mundo carnal, no mundo material, nas nossas casas espíritas. E é uma oportunidade do médium dele trabalhar, dele doar amor e dele se educar. Bom, meus irmãos, então era isso que a gente tinha para conversar com vocês nesse vídeo. Que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade.